Olá, bom dia. Voltamos a falar sobre possibilidade e impossibilidade de utilização da carta FGTS e do Fundo de Garantia. Para tanto, nosso convidado especial, que já é de conhecido de todos vocês, Dr. Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal, do qual antecipadamente agradeço ao Dr. Mauro, em nome do Viana, da diretoria do CRES, pela sua presença, disponibilidade em estar ajudando todos nós corretores de todo o Brasil. Dr. Mauro, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, senhores corretores, senhoras corretoras. É sempre um prazer renovado estar aqui. Vamos, então, dar início ao nosso programa de hoje. Só lembrando aos colegas, as perguntas já estão abertas. Quer falar com a TV Cres? Clique aqui deste lado. Você quer mandar a sua pergunta? Dê uma olhada no Fale com a TV. E você, disponibilize também, compartilhe no Facebook, ok? Então vamos aí a uma primeira pergunta ao Dr. Mauro Antônio Rocha. Dr. Mauro, houve alguma alteração na regra do carta FGTS ou utilização do Fundo de Garantia? Não, Gilberto. A última alteração foi o Manual da Moradia Própria, que foi editado agora no dia 29 de janeiro. Tá? É bom esclarecer que as mudanças no FGTS, elas dependem de procedimento legislativo, dependem de lei. Tá? Embora existam mais de 500 projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, no momento não há nenhum próximo a ser aprovado. E só para a gente acompanhar a questão do aumento de 500 mil para um pouco mais, isso ainda continua aquela queda de braço, doutor Mauro? Continua a queda de braço e os bancos e as consultoras continuam fazendo pressão para que seja aumentado para 750 mil reais, mas, no entanto, eu continuo imaginando que nós não chegaremos a esse valor. Nós ficaremos por volta de 600, 650 mil reais de limite de avaliação. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta do nosso colega Eduardo Nogueira. Ele está dizendo assim: estou intermediando uma negociação que o valor na construtora é de 540 mil reais. Todavia, o valor de mercado deste imóvel não passa de 500 mil reais, pois a região carece de algumas melhorias e ainda sofre muito com enchentes. Pergunto, é possível solicitar nova avaliação pelo banco que vai financiar o saldo devedor e, caso seja comprovado o valor de 500 mil, pode-se usar o fundo de garantia para amortizar a parte financiada? Me parece que não, porque se o valor na construtora já é de 540 mil, está fora do sistema financeiro da habitação, independentemente da avaliação. Não é? A menos que se reduza, então, esse valor pela construtora para menos de 500 e que a avaliação seja dentro desse limite. Então, caro Eduardo Nogueira, se na tabela da construtora o valor está de 540 mil, então não vai ter essa possibilidade, exceto se a construtora baixar. Normalmente, se fosse aí um primeiro andar, normalmente eles abaixam, eles dão umas colheres de chá nos imóveis. Quando é condomínio vertical, os primeiros andares sempre são mais acessível o preço, ok? Então temos sempre uma condição especial. Então vamos aqui a uma outra colocação aqui. Doutor Mauro, na compra à vista com resgate do fundo de garantia, não há necessidade de avaliação pelo agente financeiro obedecidos os valores da região ou do município em que a pessoa está adquirindo este bem, ok? Então eu pergunto, isso está correto? Se sim, existe algum local no normativo que fala a respeito dessa questão? Existe no Manual de Moradia Própria, tem item específico para isso, que nas operações à vista, com fundo de garantia, fica dispensada a avaliação, então, nos imóveis de valor até 190 mil nas capitais e nos valores aí para os demais locais. Já para a carta de crédito fundo de garantia, com financiamento, não. Aí é exigido a avaliação em todas as operações. Então, só para lembrar os colegas que 190 mil são nas regiões metropolitanas. Só lembrando que aqui no estado de São Paulo, nós temos o complexo metropolitano expandido, onde contempla ali o aglomerado de Jundiaí. Salvo engano, são 5 ou 6 municípios que também serve de 190 mil, ok? E aqueles municípios com população entre 250 mil até 1 milhão, aqui no estado de São Paulo, é de 145 mil. Os municípios entre 50 mil a 250 mil é de 115 mil. E os municípios com população igual a 50 mil ou
abaixo de 50 mil é 90 mil. Só lembrando que a nível nacional nós temos as regiões com mais, né, os municípios com mais de 1 milhão de população. Aí passa a ser 170 mil reais. Então aqui no estado de São Paulo nós temos 3 municípios com mais de 1 milhão. 1 milhão seria São Paulo, Guarulhos e Campinas, porém estão inseridos numa região metropolitana. Ok, colegas? Então vamos ver aqui uma outra questão. Ao adquirir o imóvel pelo carta FGTS com resgate do fundo de garantia, o trabalhador pode financiar também lá o ITBI e despesas cartorárias. Qual é o procedimento para obter este custeio, doutor Mauro? Essa possibilidade existe para o financiamento, não é? Carta de crédito fundo de garantia. Na utilização do fundo de garantia à vista não é possível utilizar esse procedimento. E mesmo no carta de crédito fundo de garantia, você pode financiar até 4% do valor do financiamento a título de emolumentos e despesas, né? de cartório, essas coisas todas. No entanto, esses 4% fazem parte da cota da operação. Então, se aquela operação admite apenas 90% de cota, os 4% estará necessariamente dentro dos 90%. Não serão 90 mais 4%, será 90% da cota. Olha, só lembrando, se utilizar o fundo de garantia, eu estou comprando imóvel com financiamento, estou enquadrado pela carta FGTS. Esse valor região metropolitana até 5.400 de renda e regiões, cidades, municípios com a população menor que 250 mil, então é 4.300 a questão da renda, então você está enquadrado. Mas se caso eu for utilizar o fundo de garantia, já não há esse custeio dessas despesas. Na Caixa Econômica Federal não há. O Banco do Brasil também não tem. Para o pessoal que está fazendo aí o Casa Paulista. Só lembrando que é muito importante saber desses detalhes, ok? Para a movimentação do Fundo de Garantia na aquisição de imóvel, o trabalhador pode ser representado por procurador? Sim, sem nenhum problema. Continua valendo, doutor Mauro? Quem tem o Fundo de Garantia aplicado no Fundo Mútuo de Privatização, desde que cumprir aquela regra, ele pode pedir o resgate? Pode, a qualquer momento, querendo utilizar para a aquisição da moradia própria. Lembrando sempre que ele deve pedir o resgate antecipadamente, né, para que possa utilizar ali no momento certo da aquisição. Quer dizer que é uma operação que deve demorar até um pouquinho mais, né, para poder repassar o dinheiro para o vendedor. Exatamente. Sai do fundo e volta para o fundo de garantia, né? Sai do fundo de privatização para o fundo de garantia e depois, então, para o pagamento do vendedor. Vamos mais a uma pergunta aqui ao Dr. Mauro Antônio Rocha, o nosso convidado desta sexta-feira. Trabalhador que adquiriu imóvel em construção, no valor de 150 mil, cuja obra está paralisada por 3 anos, sem previsão de retorno. Esse trabalhador, ele já está declarando o imposto de renda que ele comprou, obviamente ele vai estar impedido de utilizar o cartão FGTS e o fundo de garantia, porque já consta ali no imposto de renda dele que ele adquiriu um imóvel desse. Como é que fica a situação desse trabalhador para a aquisição de um outro imóvel? É possível, não é possível? É impeditivo, doutor Mauro? Não, desde 29 de janeiro, com o novo manual da moradia própria, abriu-se então a possibilidade da utilização do FGTS pelo trabalhador que tenha adquirido o imóvel em construção, cuja obra se encontra paralisada há mais de 365 dias, sem previsão de retorno. Tá? É evidente que para isso ele precisa trazer alguns documentos, como um laudo do engenheiro responsável pelo empreendimento e mais alguma coisa. Mas ele estará liberado, então, para utilizar o FGTS na aquisição da casa própria. Muito bem, olha aí, gente. Quando nós estamos falando em questão de fundo de garantia, né, nós estamos falando sobre a questão do mercado imobiliário. Mas esta verba do fundo de garantia, de todo trabalhador lá depositado, não é somente para o mercado imobiliário. Vamos só lembrar que tem um percentual grande que é para o mercado imobiliário, mas também a distribuição para a questão de saneamento básico. As pessoas com um certo tipo de doença podem resgatar o fundo de garantia para poder fazer o seu tratamento. Só lembrando que nós estamos em São Paulo, e logo aqui na Baixada de Cubatão teve um problema sobre a questão de enchente. Então esse pessoal também parece que pode sacar o fundo de garantia, né, doutor Mauro? Sim, são 17 hipóteses previstas na lei de utilização do fundo de garantia. 17?
entre doenças e calamidades, acidentes naturais, todas essas questões. Olha, especialmente na questão de saneamento básico, eu estive vendo uma reportagem na questão de saneamento básico, olha, existe município aí com um saneamento básico quase inexistente. Isso não pode porque esta é uma questão de saúde pública, minha gente, não é? Então precisamos aí ver aí se o seu município não tem esse problema. Vamos lá, a população do seu município, para apertar o prefeito para poder atentar-se a essa questão de saneamento básico, na questão de saúde, ok, gente? Então vamos ver uma outra questão aqui. Imóvel adquirido dentro do programa Imóvel na Planta. Pessoal, faz muita confusão quando se fala imóvel na planta, o programa Imóvel na Planta e o imóvel de um construtor em construção. É diferente, é um pouco diferente, ok, gente? Então, o trabalhador poderá alienar, eu comprei imóvel na planta, né, estou ainda pagando ele, eu posso alienar a terceiro com anuência da Caixa Econômica, doutor Mauro, ou não existe essa questão de alienação antes de eu receber o imóvel ou pagar um determinado número de anos? Não, ele pode sim. Pode fazer mediante a anuência da Caixa, naquelas situações em que não há possibilidade de pagamento, né? Perdeu a capacidade financeira e tem que se desfazer para não perder aquilo que já havia pago. Então, é possível repassar esse imóvel para o terceiro com anuência. Ah, com anuência. Olha aí, é bom você saber disso. Porque nós não podemos fazer nada que as resoluções, né, diz que é impeditivo. Precisamos sempre estar ligados nisso para que não possamos cometer erros no mercado. Imagine você vai vender, por exemplo, só citando aqui um exemplo, um imóvel do CDHU, a pessoa está pagando aí por um período de 5 anos. Não pode ser comercializado. O direito dele vender é após 120 meses. É a mesma coisa o imóvel do par. Não é? A pessoa quita, pode vender já no dia seguinte? Não. Tem um prazo aí de 24 meses. Independentemente se ele antecipou o pagamento após os 5 anos ou se ele quitou a última parcela. Tem que cumprir aí os 24 meses. Porque senão nós vamos estar aí colaborando, não é? Exercendo a nossa atividade profissional de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Isso poderá prejudicar aquela pessoa que nos procurou, guardou lá as suas economias durante anos e de repente pode gerar um problema. Não podemos deixar isto acontecer. É por isso que a TV Cresce é o canal de comunicação com os corretores de imóveis, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Ok, meus colegas? Então vamos ver agora aqui uma questão aqui. No Manual Moradia Própria, diz no item 6.4.1.1.1. A quitação de financiamento ativo em município diferente da ocupação principal ou de residência, incluindo regiões metropolitanas limítrofes, também torna possível a utilização do FGTS no financiamento ativo mais antigo. Pergunta é, para melhor entendimento, tem algum exemplo para a gente dar? Porque essa pergunta está meio complicada, porque já me perguntaram para mim, eu também fiquei meio numa dúvida para entender esta colocação, doutor Mauro. Esse item do Manual da Moradia Própria ele diz respeito aos contratos firmados a partir de 1998. Né? A partir de 1998, então, os trabalhadores poderiam comprar um ou mais imóveis no SFH. Tá? Então, uma vez autorizado pela lei, se ele vende o impeditivo, ele poderá utilizar, então, o fundo de garantia no contrato mais antigo que restou ali. Olha aí, gente, então precisamos saber essa questão das datas da compra. Então já estou começando a entender, porque eu já estive vendo esta questão desse assunto. Vamos dizer que a pessoa tinha 2, para ele se tornar, teria que então estar alienando, né, o imóvel. Vamos ver aqui, nós temos aqui uma pergunta, vem lá de Piracicaba, doutor Mauro, Messias. Ele diz assim, quero saber se as agências da Caixa já estão habilitadas para incluir ao financiamento as despesas de documentação como ITBI e outros, pois aqui em Piracicaba os gerentes ainda não estão fazendo. Onde devemos buscar esta solução? Meu querido Messias de Piracicaba, bom dia, um forte abraço. Nós já tecemos um comentário sobre esta questão, mas vamos pedir para o doutor Mauro repetir nessa questão, porque se o teu cliente estiver usando fundo de garantia, me parece que não pode. O doutor Mauro vai te repetir diretamente para você, Messias de Piracicaba e seus colegas da sua região. Bom, então, esclarecendo. No financiamento, carta de crédito fundo de garantia, é possível
utilizar 4% do valor do financiamento para pagamento das despesas. Tá? Isso não significa que a Caixa ou qualquer outro banco esteja obrigado a fazê-lo. Tá certo? Pode ser que em determinada região essa regra não se aplique. Mas na regra geral é possível, então, utilizar até 4% do valor do financiamento para pagamento de despesas e emolumentos de registro. Tá claro, meu amigo Messias? Então tá aí a resposta. É também o Dr. Mauro Antônio Rocha, jurídico da Caixa Econômica Federal. Só lembrando que os dossiês, quando eu falo dossiê, são os processos, né? Os processos, hoje eles não vão diretamente para a CIOP, eles vão para a Girete, né? E se tiver algum tipo de problema jurídico, aí que é encaminhado para a CIOP. É isso, doutor Mauro? Exatamente. Pelo problema jurídico, quem vai resolver é a CIOP, ok? Então, a CIOP é que vai dizer se pode ou não pode dar continuidade àquela operação, ou se ela é impeditiva ou não. Já que nós estamos falando nesta questão impeditiva, vamos ver uma coisa aqui. O trabalhador está adquirindo imóvel cujo proprietário está com restrição no Serasa e no SPC por emissão de cheque com insuficiência de fundos. Isso aí, regra geral, é impeditivo, doutor Mauro? Não, não é impeditivo, não. O que impede não é a restrição. Eu já havia dito isso outro dia. O que impede é o risco que a restrição representa à operação. Então, de repente, o trabalhador tem lá 4, 5, 6 cheques no CCF, mas são cheques de pequeno valor que não representam nenhum risco à operação. Algum outro poderá ter um cheque de grande valor, que já está protestado e tudo isso, aí sim, talvez seja considerado como impeditivo. Tá? Mas, no geral, não chega a ser impeditivo, não. Então, meus colegas, vamos entender essa questão. Deu esse problema jurídico, quem vai decidir é a CIOP. É como se o doutor Mauro acabou de explicar. Se esse problema que está lá gravado no nome da pessoa não tiver nenhum tipo de problema que vá prejudicar a garantia, o que seria a garantia, né? A garantia seria o imóvel, não vá prejudicar, então não há impedimento. Agora, depende de cada caso a cada caso. Né? Se for uma coisa pequena, de pequena monta, então isso a gente já sabe que não vai ter nenhum tipo de problema. Mas, de repente, a pessoa tem aí um problema de um cheque aí devolvido de 100 mil, o imóvel custa 200, aí já começa a pegar, porque poderá, não é isso? Poderá o advogado do credor querer pegar o imóvel como garantia dessa dívida, né, doutor Mauro? Sim, o cheque é um título extrajudicial, né? Executivo, então é de grande risco para a operação. Então vamos lá, nós temos aqui mais uma pergunta. O João Eduardo Lazarim, ele pergunta: comprador usou fundo de garantia, vai revender, o próximo comprador pode usar o FGTS? João Eduardo Lazarini. Bom, tem que respeitar a carência de 3 anos entre as operações, né? Um imóvel só pode ser adquirido com o FGTS depois de 3 anos da última operação com o FGTS. Tá? Então, é bom deixar claro que quem tem a carência é o imóvel e não o trabalhador. O imóvel não trabalhador, então somente depois de 3 anos. É como diz a regra. Nós temos aqui o Valdecir, a de Mairink, doutor Mauro. Já tendo uma residência onde mora, comprando outra através de financiamento normal, sem usar o FGTS, depois de algum tempo poderia usar o FGTS para amortizar a dívida deste financiamento. Isso quer dizer que ele estaria financiando pelo funding SBPE, doutor Mauro. A pessoa já tem um imóvel onde reside e onde trabalha. Ele adquiriu um outro imóvel pelo SBPE. Né? A pergunta dele é aqui: se poderá ser amortizado esta dívida de financiamento passando aí 2, 3, 4, 5 anos? Não pode, não. Não pode, porque ele não tinha as condições exigidas pelo FGTS no momento da contratação. Tá? Então, ele está impedido de utilizar o FGTS posteriormente. Então, fica impedido. É aquela questão que já foi falado disso aqui, né, doutor Mauro? Na data da assinatura do contrato, ele estava impeditivo, vai perdurar até o final do contrato. Então, ele quer amortizar, pode quitar? Claro que ele pode, com recursos
próprio, não é isso, doutor Mauro? Perfeitamente. Então vamos lá. A Renata Lester, Campinas, gostaria de saber se uma cliente tem um imóvel no imposto, no IR é imposto de renda, né? Na cidade de Piracicaba, sem matrícula, sem documento. Isso quer dizer, não está averbado, mas está no imposto de renda. Ela mora e trabalha em Campinas e pretende usar o fundo de garantia para comprar imóvel em Campinas. Ela pode usar? Eu acho que o imposto de renda vai dizer que não, né? Está declarado? Me parece que Piracicaba não faz parte da região metropolitana de Campinas, não é? E não é limítrofe também. Não é no limítrofe também. Se ela mora e trabalha em Campinas, o imóvel de Piracicaba não será considerado impeditivo, tá? Independentemente de estar registrado e ter documento. Basta que tenha lá o imóvel residencial, já é impedimento. Nesse caso, como é em Piracicaba, não é limítrofe nem da mesma região metropolitana, me parece que é possível sim. Olha aí, tá vendo, gente? Então, olha, vamos repetir aqui a pergunta aqui, ó. A Renata Aleixo gostaria de saber se uma cliente que tem um imóvel tá declarado no imposto de renda na cidade de Piracicaba, ok? Então, ela mora e trabalha em Campinas. Bom, só de morar e trabalhar em Campinas, ela já está enquadrada para esta questão, né? Então, a pergunta dela é se aquele imóvel lá de Piracicaba se torna impeditivo, né? Então, segundo o doutor Mauro, não há esta possibilidade, óbvio, dela estar enquadrada sim para utilizar também, só que ela teria que comprovar 12 meses, né? Que ela esteja morando aí em Campinas, né? Perfeitamente. 12 meses de comprovação. Ou comprovante de trabalho, né? Ou moradia ou comprovante de trabalho na região metropolitana de Campinas, não é isso, doutor Mauro? Perfeitamente. Que é composto por 19 municípios. Inclusive, aí só estendendo esta questão, doutor Mauro, dentre as 19 municípios da região de Campinas, que está lá na região metropolitana de Campinas, né? Caso ela não queira comprar nenhuma dessas 19, mas ela quer comprar numa outra cidade que é vizinha em algumas dessas cidades, ela pode, né? Município limítrofe. Se for limítrofe, a região metropolitana, sim. Olha aí, então, tem esta questão aí. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. César e Valdecir conectados são delegados de Valinhos, olha, eu nem sabia. Meu amigo César, um forte abraço a você. Muito obrigado por sua pergunta e acompanhe sempre que ela esclarece. Vamos ver aqui então uma outra questão, que eu julgo ser importante esta pergunta aqui, olha. O casal com financiamento ativo pelo sistema financeiro da habitação dentro do Carta FGTS ou no sistema financeiro da habitação, né? Ou até vamos aumentar um pouquinho aí, mesmo que for fora do sistema financeiro da habitação, no SFI, né? Essa pessoa, na proporção marido e mulher, na proporção 50% para cada um. Um dos cônjuges vem a falecer. Óbvio que vai ter que ser inventariado, né? Então, o cônjuge que faleceu vai ser inventariado para os filhos. E o cônjuge que está vivo, não é? Ele pode doar esta parte para o herdeiro com financiamento ativo, doutor Mauro? Não, não pode. Não pode. Ele pode transferir os direitos e obrigações, mas para isso os herdeiros terão que comprovar a capacidade financeira para assumir o contrato e tudo isso. Tá? Aí seria um financiamento normal. Seria o prosseguimento do financiamento já existente. Olha, tá vendo? Não Então, pode haver a doação do imóvel dado em garantia do financiamento durante o financiamento. Não está quitado ainda, é aquela pessoa, porque a outra parte, obviamente, pelo MIP quitou, né? Pelo MIP quitou, mas a outra parte continua ativa, então ela vai pagar pela renda comprovada de 50%, então ela vai pagar a parte dela, então não pode ser doado para os filhos nesta questão, ok? Se algum cliente lhe perguntar isso, você já sabe que não há esta possibilidade. E muito difícil mudar esta regra do jogo, óbvio, né? Então vamos ver uma outra agora questão aqui. O imóvel financiado dentro do sistema financeiro de habitação, o mutuário é obrigado a contratar seguro MIP e DFI, não é? Ou existe alguma exceção? Quando eu digo alguma exceção, doutor Mauro, neste programa social aí até R$ 1.600, isso também é obrigado ou eles estão isentos lá como Minha Casa Minha Vida? Não, o Minha Casa Minha Vida tem seu próprio fundo garantidor, né? Chamado fundo garantidor habitacional, né? Então, há uma contribuição mensal aí para esse fundo, e esse fundo é que faz, então, a cobertura em caso de morte ou dano físico ao imóvel. Olha, o fundo garantidor habitacional. Se não me falha a memória, para as pessoas que têm
um ganho aí de R$ 2.500, chega a ser 36 meses ou coisa parecida. Nós temos alguma coisa nessa questão, mas você pode dar uma olhada aí, ok? Rapidamente uma pergunta aqui, André Luiz do Nascimento, lá de Poá, né? Ele pergunta para nós, gostaria de saber por que todos os correspondentes Caixa obrigam os interessados em adquirir financiamento a fazer uma compra de produtos sem ter necessidade na ocasião, sob a alegação de que estão adquirindo um valor alto. É a famosa venda do produto. Aí não sei se o Dr. Mauro vai poder responder isso aí. Então, eu quero fazer um financiamento, levo o meu cliente lá, aí o correspondente força esse cliente a comprar um produto. Seria isso a sua pergunta, André? Deve ser isso. Seria a tal da venda casada? Não sei, venda casada é proibido na Caixa, é proibido em todos os bancos, né? Desconheço essa informação. O que eu posso dizer é que existem alguns pacotes que facilitam o financiamento, diminuem os juros, não é? E que são oferecidos aos clientes. Muito bem. Vamos agradecer então aqui nossos colegas da Americana, Araçatuba, Araraquara, Araras, Arthur Nogueira, Barueri, Botucatu, Bragança Paulista, Campina Grande, na Paraíba, hein, gente? Campinas, Campos do Jordão, Carapicuíba, Chapada de Minas Gerais, Cosmópolis, Delegado ABC, Elias Fausto, em Bugaçu, Franca, Frutal em Minas Gerais, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Limeira, Macaubás, na Bahia, Maceió, Alagoas, Mauá, Mogi das Cruzes, Nova Europa, Piracicaba, Praia Grande, Rio Claro, Santo André, Santos, São Caetano do Sul, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Taubaté, Valinhos, Vinhedo e Viradouro. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E, doutor Mauro, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Cresce Esclarece. Ok, agradeço a oportunidade. Lembrando que qualquer outra questão, qualquer outra pergunta sobre o FGTS pode ser esclarecida no site www.cartilhadofgts.com.br. E lembrando que o Cresce estará distribuindo esta pequena cartilha aqui, onde vocês terão todas as informações sobre a FGTS que podem resolver e facilitar a vida do corretor. Colegas, tchau para vocês e até a próxima sexta-feira. Tchau.